Hoje o tema que preparei e que espero conseguir apresentar é sobre o mundo dos espíritos. Foi o título que eu lhe dei. E este tema objetiva clarificar esta questão dos espíritos, uma vez que quase todos nós fomos educados com a ideia de que os espíritos era algo de sobrenatural, não é? Portanto, desmistificar esta ideia de que os espíritos podiam fazer tudo, foi isso que nos ensinaram, que eram perigosos, e então crescemos com essas ideias e fugíamos sempre a este tema. Que os espíritos são destinados ao mal, não é? Foi aquilo que nos ensinaram. A própria palavra espírito tinha essa, para, claro, as pessoas que de certa forma desconhecem o espiritismo, tinha essa conotação. Há pessoas que me dizem, eu até gostava de ler esses livros, mas espiritismo, a própria palavra espiritismo parece que assusta. Então, vamos desmistificar um pouco isto e perceber que espiritismo nada mais é do que a doutrina dos espíritos, não é? A informação que os espíritos, através de médiuns, vieram dar no século XIX, através de Allan Kardec, e que hoje, graças a todo esse trabalho, podemos livremente estudar, ler comodamente. Então, o que fazem os espíritos? É uma das abordagens durante esta palestra. Será que interagem connosco? A doutrina espírita diz-nos que também somos espírito, nós. Estamos num corpo de carne neste momento. Então, quando dizemos, ou quando achávamos que os espíritos eram destinados ao mal, estávamos a falar um pouco de nós, não é? Então não faz sentido. Se nós não somos destinados ao mal, então os espíritos com certeza também não. Os espíritos são a alma daqueles que já partiram, que já habitaram a Terra e que estão agora numa outra dimensão. Então, será que interagem connosco os espíritos? Como é que o fazem? E de que forma o espiritismo vem, então, clarificar todo este assunto? Efetivamente, crescemos com o preconceito em relação a este assunto, não é? Era um tabu, não podíamos falar na família, com os amigos, e então sabíamos que os espíritos que existiam, mas não poderíamos falar sobre esse assunto, não é? Porque tinham-nos dito que eram infinitamente maus, que os espíritos tinham que ser maus. E então, crescemos com ideias de afastar os espíritos maus, colocando velas, incensos, não é? Às vezes os incensos afastam os espíritos, não é? Aqueles incensos que às vezes têm um cheiro horrível, não é? Que ninguém gosta de estar ali à beira, também esses nossos irmãos que estão do outro lado, não é? Sentem esse odor e, se não gostarem, saem dali. Depois, quando passar o cheiro, os espíritos voltam, não é? Então são tudo mitos que não fazem sentido. A questão da noite, não é? A mim diziam-me que à noite que não podia orar, porque chamava os espíritos, não é? Que era à noite que aconteciam as coisas. Esses fenómenos acontecem durante as 24 horas do dia. A questão é que à noite estamos mais preparados, mais focados. Não existe, se calhar, o barulho do dia, a atividade do dia. Estamos mais concentrados e então a própria nossa imaginação também fabrica muitas coisas e daí, se calhar, que à noite acaba por ser mais sensível. Mas orar aos espíritos podemos e devemos fazê-lo em qualquer altura, de dia, de noite. E não faz sentido, de facto, os espíritos serem maus, porque nós um dia vamos, pelo fenómeno da morte do corpo físico, vamos morrer. Morre o corpo, não morre a alma, não é? A alma é imortal, nós somos seres imortais. Mas não faz sentido porquê? Porque quando estamos vivos no corpo de carne, como estamos agora, somos conhecidos pelo nome, não é? Se alguém passa por nós na rua, identifica-nos. Muitas vezes pela forma de andar,
pelo timbre da voz, sem estar a olhar para nós. Então identifica-nos e chama-nos por nome, não é? Mas um dia, quando passarmos para o mundo espiritual, já não somos a mesma pessoa, passamos a ser uma assombração para essa gente, não é? Então, quando aparecemos, somos uma assombração. Será que isso faz sentido? Não é? Se calhar não faz assim tanto sentido quanto isso. Todos os espíritos são a alma daqueles que habitaram um corpo como nós temos agora. Então é isso que pretendo ir desmistificando e clarificando durante esta palestra. Será que os espíritos podem fazer tudo? Não é? Disseram-nos que sim. Disseram-nos que os espíritos tudo sabem e que podem fazer tudo. Mas não é bem assim, não é? Há leis, naturalmente, que são regidas por espíritos superiores, as leis de Deus, e não lhes é lícito tudo fazerem. Allan Kardec, que foi quem pesquisou, quem coligiu os fenómenos espíritas, toda a informação que foi ditada pelos espíritos em vários locais, no século XIX, pesquisou esses fenómenos e, como diz ali, o espiritismo é fruto do ensino dado pelos espíritos, não por um homem. E ouvimos muita vez falar de espiritismo kardecista, não é? Não existe espiritismo kardecista, existe espiritismo ou doutrina dos espíritos, não é? Foi coligida por Kardec. Agora, a doutrina não está cimentada num homem. Ele próprio perguntou aos espíritos a certa altura se ele se negasse a estudar e a ir avante com esses fenómenos, o que é que aconteceria? E todos os espíritos disseram: outro te substituirá. Então, é uma doutrina que vem desses nossos irmãos que já passaram para o mundo espiritual e que nos vieram esclarecer contra esta temática. A doutrina veio explicar-nos quem nós somos, como fomos criados, embora, como vamos ver a seguir, ainda é um certo mistério como fomos criados, não é? De onde viemos, o que é que estamos aqui a fazer, porque é que passamos por a nossa vida, os nossos obstáculos, as nossas alegrias, porque é que a vida se depara desta forma? Para onde é que nós vamos um dia? É isso que a doutrina espírita nos vem fazer. E vem enquadrar toda esta temática dentro dos espíritos, dentro da normalidade da vida. Falar de espíritos é perfeitamente normal, como falarmos de um outro assunto qualquer. Foram eles, as vozes que, quando Allan Kardec começou a pesquisar esses fenómenos, que se ouviam e diziam que nós somos a alma daqueles que habitaram a Terra. Não é? E são espíritos bons, que nos vieram dar uma série de informação que nos permite hoje a nossa evolução espiritual. No livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta que definição se pode dar aos espíritos. E eles respondem de uma forma um pouco abstrata, porque é ainda a forma como podemos entender. Disseram-nos que pode dizer-se que são os seres inteligentes da criação e povoam o universo, fora do nosso mundo, aquele mundo que conhecemos, o mundo material, não é? Então eles não estão circunscritos à Terra. Povoam o universo. Uns, claro, mais materializados, ou seja, com ideias mais fixas na matéria, no planeta Terra, estão mais ao nosso lado, não é? Mas outros que já se desligaram destes assuntos podem naturalmente ir para outras esferas. Importa dizer, e para quem está pela primeira vez a ouvir estes termos, às vezes falamos em espíritos encarnados e desencarnados, não é? Um espírito encarnado somos nós, no corpo de carne. Um espírito desencarnado será o espírito na sua pátria espiritual, a sua casa, que a nossa casa não é esta, é o mundo espiritual. Então são os espíritos desencarnados. No entanto, para diferenciar a terminologia, costumamos dizer espírito para quem está no mundo espiritual e alma para quem está no corpo carnal. E Allan Kardec continua a perguntar no livro dos Espíritos se
também porque nos disseram que houve espíritos que foram criados bons, não é? Perfeitos, e outros maus. Pergunta isso, faz essa questão porque era uma preocupação também já de Allan Kardec. E naturalmente, os espíritos dizem-nos que Deus criou-nos a todos, sem exceção, simples e ignorantes. Isto é, sem saber. Se calhar ainda não temos bem a noção do que é essa simplicidade e ignorância. No entanto, sabemos que é um começo, é, digamos que o zero, não é? Não temos qualquer conhecimento. É aquilo que podemos, neste momento, saber. Se Deus tivesse criado uns mais perfeitos que nós, que somos seres ainda imperfeitos, não é? Então onde é que estaria essa justiça de Deus? Dizemos que Deus é Pai, que é bom, que é perfeito, que é justo, que é amor. Então, que Pai seria esse que teria criado uns de uma forma e outros de outra? Não faz grande sentido. É verdade que hoje vemos, como conhecemos, por exemplo, Jesus, existem outros espíritos que já reencarnaram na Terra e que são naturalmente alavancas morais e espirituais para o nosso conhecimento. E podemos perguntar, mas seres tão evoluídos já passaram por um caminho que estamos nós agora a trilhar, não é? Já passaram também por provas, por expiações, por problemas, e hoje vêm à Terra com a missão de nos auxiliar. Então depende da evolução do esforço de cada um. Os espíritos tiveram princípio, perguntou Allan Kardec, ou existem tal como Deus, nosso Criador, desde sempre? Nós temos ainda alguma dificuldade de perceber a questão da eternidade de Deus. Não conseguimos ainda perceber. Para nós tudo tem que ter um início. Não conseguimos conceber algo que já existe. Não é? Um dia vamos naturalmente perceber. E os espíritos disseram que se os espíritos não tivessem tido um princípio, então seriam como Deus. Então não haveria só um Deus, haveria mais. Mas, pelo contrário, são criação dele. Existe também a ideia de que um dia, quando partirmos, vamos nos juntar a um todo, né? Fazer parte de um todo. Isso, de certa forma, iria fazer com que perdêssemos a nossa individualidade, aquele nosso esforço de reencarnações sucessivas em aprendizagem, em mundos diferentes, para chegarmos um dia, digamos que à perfeição, como conhecemos a perfeição, né? Porque naturalmente perfeito só Deus será, mas um estado de espírito puro, e depois juntarmos a Deus num todo. Perderíamos um pouco essa individualidade. E, além de criação que somos, achamos-nos submetidos à sua vontade. Allan Kardec perguntou aos espíritos onde é que está inscrita a lei de Deus. E eles responderam: está na consciência do homem, do espírito, não é? Então, por vezes dizemos que não acreditamos em Deus, não é? Mas inconscientemente temos essa informação, porque já passámos pelo mundo espiritual, já reencarnámos diversas vezes e sabemos que ele existe naturalmente. Perguntaram ainda se a criação dos espíritos é permanente. E, tal como Jesus disse, o meu Pai trabalha continuamente, tal como eu trabalho. E os espíritos responderam que, naturalmente, Deus cria incessantemente espíritos. Quanto, porém, ao modo como nos criou, dizem os espíritos, nós nada sabemos. É um mistério ainda, que esses irmãos não conseguiram dar essa informação, né? Não sabemos como, e já vamos falar sobre este assunto um pouco mais à frente. Então, nós somos, o espírito é uma individualização do princípio inteligente, isto é, antes de sermos espírito propriamente dito, chegarmos à fase nominal, fomos um princípio inteligente. E estagiámos noutros mundos, em diversos reinos, nos reinos vegetal, no reino animal,
e aprendemos aí até chegarmos a uma fase em que tínhamos condição de ter as primeiras reencarnações. E essas primeiras reencarnações foram em mundos primitivos, destituídos ainda de inteligência, de sabedoria. Começámos de uma forma mais bruta e aí fomos fazendo reencarnações sucessivas até passarmos essa fase, não é? Hoje estamos num mundo que nos dizem os espíritos que é de expiação e de provas. Existem outras classes de mundos naturalmente mais felizes do que este. E um dia vamos lá chegar porque só depende de nós, não é? Depende do nosso esforço. E tem forma determinada. Nós concebemos as coisas de forma delineada, não é? Tudo para nós tem que ter uma forma. Se nos pedirem para exprimirmos um sentimento, não sabemos como começar, não é? É algo abstrato. Então tudo tem que ter uma forma para nós, não é? Então, para nós, espírito, temos que o conceber, sim, como é a nossa forma humana. Mas não é, porque eles dizem-nos que para vós, não, ou seja, não tem forma determinada. Os nossos olhos não conseguem abarcar essa dimensão. Mas para os próprios espíritos, sim. No entanto, chamemos-lhe um clarão, chamemos-lhe a centelha etérea, não é? É isso que nós somos. Nós, quando vemos um espírito, quem tem a faculdade de ver, a percepção extrasensorial, quem consegue percepcionar os espíritos e ver, vê o corpo espiritual, vê o perispírito, não é? Não vê o espírito. E o corpo, naturalmente, acompanha desde o nascimento o espírito, que vai depois, de acordo com os mundos mais evoluídos, o próprio perispírito vai ficando mais etéreo, não é? As almas e os espíritos são, portanto, idênticos e a mesma coisa? Então é importante diferenciar aqui. Será que são ou não a mesma coisa? E se são, então, como eu disse no início, aquela ideia de que os espíritos eram destinados ao mal cai por terra, não é? Eles respondem-nos que as almas não são senão os próprios espíritos, não é? Antes de terem um corpo de carne. O homem é, portanto, formado de 3 partes essenciais. Somos a alma ou espírito, temos um corpo, ou o corpo que precisamos para aprender, não é? Porque a matéria é útil ainda para nós. Temos esse corpo, somos então a alma e temos um corpo espiritual. E enquanto houver ligação ao perispírito e ao corpo material, nós estamos vivos no corpo de carne, somos um ser humano. Mas a morte biológica, sabemos que é certa, não é? E um dia o espírito vai deixar o corpo novamente e vai passar para o mundo espiritual. E Allan Kardec, naturalmente, sobre esta questão da morte, fez algumas questões. Porque como é que nós nos comportamos a seguir a esse processo? E dizem-nos que, após a morte do corpo físico, a alma volta para o mundo espiritual, o mundo primitivo, não é? É a nossa casa. É no mundo espiritual que planeamos as reencarnações e não ao contrário. Não é? Então, no mundo espiritual, temos uma tomada de consciência mais abrangente, diferente, mais apurada. Podemos perceber onde é que podíamos ter feito melhor na reencarnação última, o que é que podemos fazer na próxima. Começamos a fazer algum tipo de planeamento. No mundo espiritual continuamos a aprender. Existem escolas, hospitais, existe convívio. É lá que nos encontramos com a nossa família espiritual, com aqueles seres com que nos afinizamos pelos mesmos gostos, pelos mesmos feitios, pelas mesmas ideias. É no mundo espiritual. É dolorosa a separação da alma e do corpo? É uma questão interessante. Eles dizem-nos que não. O corpo quase sempre sofre mais durante a vida terrena.
Aqui falamos da morte natural, não é? Não estamos a falar de uma morte provocada, não é? Então, com a morte natural, quando o espírito, é um alívio para o espírito deixar o corpo. É um regresso à sua pátria espiritual. E no Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec faz uma comparação com aqueles que estão presos, não é? Aqueles que infringiram a lei da terra, não é? As nossas leis, e que foram, digamos que, separados de toda a sociedade. E é um alívio naturalmente para eles quando a penitência acaba e podem gozar de alguma liberdade. Então também nós, enquanto espírito, quando largamos o corpo, é uma sensação de liberdade, não é? Que sensação experimenta a alma no momento em que reconhece estar no mundo dos espíritos? E aqui eles dizem que depende, não é? Quando nós praticamos o mal, de certa forma, sentir-nos-emos envergonhados de o ter feito. Não é? Lá está, a nossa consciência fica mais abrangente. Aqui já temos noção do que é certo e o que é errado, não é? Pronto. Mas quando chegarmos ao lado de lá, essa consciência é melhor. A do justo está tranquilo, não é? Pois não teme qualquer olhar. É o que eles responderam. Após deixar então o corpo físico, todos nós passamos por um estado de perturbação. É como o acordar. Muitas vezes, de manhã, quando acordamos, ficamos ali, às vezes, uns segundos a pensar se o que estávamos a vivenciar era um sonho ou se era realidade. Até que depois aquilo se desfaz, porque a noção da realidade do dia aparece e sabemos distinguir. Também é um pouco assim que se passa na vida do espírito. Por isso é importante, durante esta existência, estudarmos as questões da espiritualidade. Sabermos que somos um espírito, que a vida continua, não é? Se nós acreditarmos que com a morte é o fim de tudo, teremos mais dificuldade e este tempo, esta zona de perturbação será naturalmente maior. Mas se tivermos essa noção que a vida continua, que o corpo é apenas uma roupagem que nós usamos, que já tivemos outras roupagens, então, naturalmente, será muito mais rápido. E a doutrina espírita tem algum efeito, exerce, de certa forma, alguma influência, perguntou Allan Kardec, neste período de perturbação? Naturalmente que sim. Muito grande. Porque lá está, já conhecemos, já sabemos que existe. No entanto, os espíritos dizem que é a prática do bem que exerce uma maior influência. O conhecimento é naturalmente importante, não é? Mas a forma como nós agimos, o que nós fazemos connosco, com os outros, aquilo que espalhamos, quem ajudamos, então é isso que, de certa forma, exerce uma maior influência para que aquele momento de perturbação seja bem mais rápido. Pergunta também Allan Kardec, qual dos dois, o mundo primitivo ou espírita, ou o mundo corpóreo, é o principal na ordem das coisas? Eles dizem-nos que o principal e que sobrevive a tudo é o mundo espírita, é o nosso mundo, é a nossa casa. E que, naturalmente, mesmo que o mundo corpóreo não existisse, isso não colocaria em causa a nossa vida. No entanto, precisamos de passar por um processo de aprendizagem e neste processo precisamos reencarnar, não é? Porque vimos do mundo espiritual com determinadas ideias que queremos implementar. Ideias do bem, ideias que temos que construir e então solicitamos uma reencarnação para experienciar isso. Se conseguirmos, passamos essa prova, não é? E ocupam os espíritos alguma região determinada e circunscrita? Porque nós achamos que o mundo espiritual é lá longe, não é?
Será que há um espaço circunscrito? Vamos ver o que eles respondem. Os espíritos estão por toda a parte. Povoam infinitamente os espaços e tendes muito deles continuamente ao vosso lado. Então há pessoas que não vêm ao centro espírita ou não querem estudar as questões da espiritualidade, da doutrina espírita, por causa dos espíritos, não é? Mas eles estão no nosso trabalho, estão aqui, estão na nossa casa, estão connosco. Eles estão continuamente a vigiar-nos, junto de nós. E mais, observam-nos e atuam sobre nós, sem nos apercebermos. Numa outra questão que Allan Kardec fez, perguntou até que ponto eles interferem na nossa vida. Interferem mais do que aquilo que nós pensamos, disseram eles. E na maioria das vezes são eles que nos conduzem. Porque, claro que a responsabilidade é nossa. Então é importante aquilo que eu penso, a pessoa que eu sou, porque eu vou atrair espíritos da mesma vibração, não é? Os espíritos são instrumentos que Deus se serve para a execução dos seus desígnios providenciais. Os espíritos vão ajudar na cocriação do universo, na implementação das leis de Deus, nos mundos, não é? Na sua criação também. Quando nós precisamos evoluir, Deus serve-se naturalmente de outros espíritos mais evoluídos de conhecimento, de espiritualidade, para virem juntos de nós, para que com o exemplo nos incentivarem à mudança. E será que gastam algum tempo a percorrer o espaço? Não é? Os espíritos dizem que sim. E é importante aqui ressalvar que nem todos os espíritos conseguem ir a todo lado, naturalmente, não é? Há espíritos que com certeza estão mais juntos da órbita terrestre, juntos dos seus problemas que tinham, que não se desvincularam deles, se calhar passaram uma vida física ligados à matéria, a viver para a matéria, apegados, e depois ficaram sem o corpo e continuam a querer as suas coisas, não é? Os seus bens. E então esses, se calhar, não têm grande orientação, grande lucidez para percorrer o espaço. Mas existem outros que sim, que percorrem. E os espíritos dizem que o espírito, para percorrer o espaço, precisa de algum tempo. No entanto, podem fazê-lo com a rapidez do pensamento. Não deixa de ser um espaço de tempo, não é? E a matéria? Opõe algum obstáculo ao espírito? Não. Eles dizem-nos que os espíritos podem passar através de tudo. E, no entanto, há, naturalmente, para aqueles espíritos que são mais perturbadores, não é? Que, de certa forma, andam mais juntos de nós, há algo que pode, naturalmente, servir de obstáculo a esses espíritos, que são os bons pensamentos, são a nossa harmonia, são a oração no lar, para proteger, já falámos aqui noutras palestras do Evangelho no lar, não é? Que é uma prática que se faz em 10, 15, 20 minutos, uma leitura simples, e que o objetivo é também proteger o lar, precisamente desses amigos que nos possam andar a perturbar, não é? E têm eles o dom da ubiquidade, ou seja, aparecerem em mais locais ao mesmo tempo? Não é? Mas eles dizem até, mais à frente na resposta, que o espírito é como o sol, não é? O sol brilha em vários locais ao mesmo tempo e não deixa, por isso, de ser apenas um. Mas isso tem a ver com a capacidade, não é, do sol. E os espíritos naturalmente mais evoluídos poderão ter um brilho dessa forma e que, se calhar, conseguem abranger um espaço maior. É como nós, quando estamos aqui no solo, a nossa vista é um pouco limitada. No entanto, se subirmos a um arranha-céus, se subirmos a uma montanha, a nossa vista é bem mais alargada, não é? E então, ficamos a saber que
conforme o espírito se ache mais esclarecido, mais depurado, mais desprendido daquilo que são os seus laços materiais, ele também vai variar, digamos que ao infinito, a compreensão. Poderá ter uma maior compreensão da vida, compreender aquilo que se passa, quer com eles, quer connosco. Se calhar já não vão ligar tanto aos problemas, ao mal, já vão querer espalhar mais o amor, a concórdia, não é? Uns espíritos estão naturalmente, aqueles que estão mais agarrados à matéria vão estar aqui mais na crosta terrestre, não é? Mais ligados a nós, que também somos seres com problemáticas, não é? Então vamos sintonizar com esses amigos espirituais. Outros estão noutras colónias, outros naturalmente estão noutros espaços. Ou seja, não existe um espaço circunscrito para a morada do espírito e naturalmente isso vai depender do seu entendimento da vida, do seu grau de evolução. E eles naturalmente influenciam e intervêm no nosso mundo, não é? Nós sabemos disso. A maioria de nós já sentiu a presença de algum irmão desencarnado, não é? De algum espírito. Um barulho, quando não é físico, atenção, muitas vezes há barulhos que podem ser físicos e na maioria se calhar são. Nem tudo tem a ver com o espírito, mas já vou excluir esses barulhos, não é? Uma voz, uma intuição, o nosso protetor intui-nos, entra em contacto connosco constantemente. E então, dizem-nos, podemos ler no Evangelho segundo o Espiritismo, que eles conhecem naturalmente os nossos pensamentos, o que é um alerta grande para nós. Então, o modo como eu penso é muito importante. Não é só aquilo que sai da boca, mas aquilo que está cá dentro. Porque eles conseguem percepcionar os nossos pensamentos. Porque todo o pensamento emite uma vibração que o espírito percepciona. Então não há como os enganar. Não é? E sabemos que se eles conhecem os nossos pensamentos, então quanto melhor for o meu pensar, melhor eu vou conseguir atrair os amigos espirituais dessa ordem, não é? Vem em tudo o que fazemos, naturalmente. Nada lhes escapa. E também influenciam os nossos pensamentos e ações, conforme eu falei há pouco, né? Numa questão que Allan Kardec coloca, se eles interferem na nossa vida. Interferem, influenciam-nos. Mas isso acontece porque somos permissivos. Isso só acontece porque temos em nós determinadas ideias. Se temos ideias da inveja, vamos naturalmente atrair espíritos invejosos. E vamos ficar mais invejosos. Se a nossa ideia é fazer o bem, é esquecer aquilo que nos disseram e que nos, se calhar, podia ter magoado e já não magoa, é poder dar o abraço a alguém, é poder dar uma conversa de esclarecimento a alguém, às vezes só ouvir, não é? Então, há pequenas coisas que fazemos aos outros, não é? E que nem nos apercebemos do que estamos a fazer, mas é importante também fazermos a nós, passarmos tempo connosco. E passamos o nosso dia numa correria, a nossa semana, porque tudo se repete, tudo é uma rotina, não é? E esquecemos de alimentar o espírito. Esquecemos que somos um espírito, não é? Então esquecemos que muitas vezes somos influenciados por esses nossos irmãos. Mas somos nós, muitas vezes, que os atraímos pelos nossos pensamentos. Então, vamos ter mais atenção a isso, porque uma outra questão interessante que Allan Kardec coloca é como é que podemos distinguir um pensamento que nos é intuído, não é? Se de um espírito imperfeito ou algum espírito do bem. Então é preciso primeiro que nos conheçamos. Enquanto pessoa, como é que eu sou, não é? Como é que eu penso? Quais é que são as minhas tendências, as minhas? Porque sei que isso
tudo aquilo que eu faço irá entrar em sintonia com um estado vibracional no mundo espiritual. Então, se eu não tenho ideias do mal, e se de repente me aparece uma ideia obsessiva de maledicência, eu, se estiver atento, eu vou pensar, esta ideia se calhar não é minha, não é? Pode ser induzida aqui por um irmão meu, né? Por um amigo meu, que, de certa forma, me queira fazer com que eu volte as costas a determinada pessoa, ou que, por não gostar de mim, eventualmente, que quer que eu falhe em determinada tarefa. Então é preciso que eu me conheça bem. Só que para isso é preciso que percamos, entre aspas, tempo connosco. E, na maior parte das vezes, temos tempo para tudo, não é? Desde que nos levantamos até que o dia acaba, temos tempo para tudo. Temos tempo para ouvir alguém, para correr em auxílio de alguém. Mas não temos tempo para nós, não é? E este tempo que falo é um tempo de introspeção, analisar o meu dia, o que é que eu fiz, o que é que eu podia ter feito de melhor, não é? O que é que eu amanhã posso fazer de diferente. Então, se eu me conhecer a esse nível, eu vou naturalmente perceber que tipo de espírito me está a intuir. Naturalmente, os nossos obsessores, um obsessor é aquele que força uma ideia. E eles estão na nossa vida porque, de certa forma, se pudéssemos ter uma visão do que fizemos noutras existências, veremos ali, muito provavelmente, uma ligação com esses amigos. E que, se calhar, aí até os prejudicamos. Então, pela lei de Deus, que é uma lei de amor, não é? E porque o nosso guia permite a vinda a chegada desse irmão até junto de mim, porque temos ali algo para limar, essa é uma obsessão, não é? E eu vou perceber e estar atento a essas investidas do mundo espiritual. Então, como é que eu lido com isso? Não é? Com a oração. Como nós, quando falamos uns para os outros, não é? Olha, tens que mudar, não é? Não faças isso. Olha, desculpa se eu te magoei, desculpa-me, não é? Vou tentar fazer melhor. Então, falar assim para os espíritos, não é? Olha, se eu te fiz alguma coisa, por favor, perdoa-me, não é? Porque eles vão ver também que não só porque sai da nossa boca, não é? Essas palavras, mas vão ver pelos nossos atos, se estivermos diferentes agora, se estivermos a fazer um esforço para estarmos no caminho do bem, isso vai-lhes servir também para pensarem assim, ele mudou, não é? Então, se calhar vamos ser um exemplo para ele. E temos também os nossos protetores que nos intuem, não é? Como esta imagem que está ali, não é? Nós temos sempre um diabinho e um anjinho, não é? Os nossos protetores estão connosco. E, naturalmente, se estivermos atentos, eles ajudam-nos mais do que pensamos. Não é? E podemos beneficiar naturalmente com isso. Só beneficiamos com isso. Então, dizem os espíritos que escutai a qualidade dessa informação, dessas intuições, não é? A escolha, naturalmente, pertence-nos, não é? Continuando, podemos ver-nos livres das influências daqueles espíritos que nos incitam ao mal. Eles dizem que esses espíritos só se ligam aos que os solicitam pelos seus desejos ou os atraem pelos seus pensamentos. Às vezes estamos com um problema, determinado problema, não é? E pensamos tanto naquilo que naturalmente é o que está aqui, porque isso vai emitir uma vibração e vai alguém captar essa vibração. Na mesma onda, os espíritos também têm determinados problemas, então afinizam-se connosco, não é? E eles precisam, digamos que, ainda do nosso corpo, então dá-lhes essa sensação de choque, não é? E eles vão andar ali juntos de nós. Temos que ter atenção a isso. E às vezes achamos que a responsabilidade é sempre dos espíritos, não é?
tenho um espírito comigo. Quantas vezes pessoas me dizem, tenho um espírito comigo, não é? Às vezes o espírito está porque a própria pessoa está sempre a pensar em determinadas coisas, não é? Então é isso que temos que ter atenção. E naturalmente, como eu já disse aqui, ao longo da palestra, quando pelo contrário temos bons desejos, bons pensamentos, atraímos naturalmente bons amigos. Fazendo o bem e colocando toda a vossa confiança em Deus, com certeza que repelis a influência dos espíritos inferiores. No livro dos médiuns está como podemos nos livrar da influência dos maus espíritos, sintonizando com os bons, não é? É uma aprendizagem que temos que fazer. São de diferentes ordens, conforme o grau de perfeição que tenham alcançado. Então aquela ideia que falei no início, que os espíritos tudo sabiam, a doutrina espírita vem desmistificar também isto. Os espíritos não sabem tudo, não é? Tem a ver com o grau que foram alcançando. E há naturalmente, por isso eu disse no início que nem tudo os espíritos conseguem fazer, há hierarquias no mundo espiritual que têm a ver com o seu grau de moralidade. E esta parte de destaque fui eu que coloquei. Os espíritos de elevado grau exercem uma autoridade irresistível, não é? Em que os espíritos mais imperfeitos não conseguem resistir, não conseguem contrariar. E Allan Kardec, naturalmente, traça-nos uma classificação que é a escala espírita, que é baseada nas qualidades em algumas qualidades que os espíritos já adquiriram e também em algumas imperfeições que eles precisam se livrar. Então, já para entrar na reta final da palestra, ele dividiu, de certa forma, a escala espírita em 3 ordens. A primeira, a terceira ordem é, a primeira que eu vou apresentar, portanto a terceira ordem é dos espíritos imperfeitos. E eu não vou esmiuçar aqui porque seria para uma palestra, vou só colocar aqui alguns pontos. Algumas características que os espíritos imperfeitos têm nesta categoria. A predominância da matéria sobre o espírito, sem dúvida que sim, não é? Quase todos nós temos isto. A matéria predomina sobre o espírito e por isso acabamos por muitas vezes sofrer porque achamos que perdemos as coisas, não é? Às vezes porque perdemos as pessoas, nós não perdemos pessoas, não é? A pessoa largou o corpo de carne pela morte, foi para o mundo espiritual, está viva como nós, tão viva como nós, não é? Então, mas porque nos agarramos à forma, acabamos por sofrer com isso. Ainda alguns espíritos têm propensão ao mal, não todos, não é? Que é o que coloca a seguir. Nem todos são essencialmente maus. Alguns são apenas também espíritos que andam à procura de qualquer coisa, não é? E muitas vezes dizemos, tenho uma sensação de um espírito perturbador à minha volta, não é? Um espírito mau. Se calhar não é mau. É alguém que também anda à procura de alguma informação, de algum apoio, né, de alguma ajuda e que por afinidade junta-se ali mais à nossa beira e se nós formos sensíveis, não é, captamos essa sensação, mas às vezes nem são maus. Nesta classe ainda a ignorância, o orgulho, o egoísmo e todas as paixões que lhes são consequentes. É isso que a maioria destes espíritos ainda tem. Orgulho, quem de nós não tem orgulho, não é? Têm a intuição de Deus, mas não o compreendem. E ainda, restritos conhecimentos têm das coisas do mundo espírita, não é? Claro, por isso é que nós, quando encarnados, dizemos que o mundo espiritual nem sequer existe, que a morte é o fim de tudo, não é? Somos espíritos imperfeitos. Se já passámos por lá... Eu sou. Sou, não é? Então... Uma realidade, isto ao mesmo tempo é curioso, porque se já passámos diversas vezes, se calhar centenas de vezes, por todo esse processo do nascimento, da morte do corpo, renascer novamente, e hoje ainda a maioria de nós acha que o mundo espiritual não existe, não é? Então é isso que está aqui.
né? Não temos noção ainda do mundo espírita. Felizmente nós, que estudamos, porque são assuntos que nos interessam, alimentam a nossa alma, sabemos que, não temos dúvida, que essa é uma realidade, não é? Depois, Allan Kardec coloca uma segunda ordem, que são os espíritos bons. Ele diz-nos que estes espíritos têm a predominância do espírito sobre a matéria, o desejo do bem. Ou seja, aqui já não somos tão materialistas. Temos outras noções, temos outras prioridades. Uns são mais adiantados que outros, naturalmente, dependendo do esforço, como eu falei no início, compreendem Deus e o infinito. Se são felizes pelo bem que fazem e pelo mal que naturalmente impedem. Estes bons espíritos desta classe, eles são como espíritos, suscitam bons pensamentos, não é? São os nossos protetores, é o nosso guia espiritual, são aqueles que desejam que consigamos os nossos intentos. E como homens, são seres bondosos e benevolentes. Todos, entretanto, naturalmente têm que passar ainda por determinadas provas até que atinjam a perfeição. E depois temos a primeira ordem, que é dos espíritos puros. E diz-nos que nenhuma influência há da matéria sobre o espírito. Superioridade intelectual e moral absoluta em relação aos espíritos das outras ordens, não é? Uma vontade irresistível, tem uma superioridade irresistível, conforme estava ali num slide. E então, já quase para terminar, porque numa reencarnação não é possível que consigamos atingir, digamos que, a perfeição. Temos muitas áreas para trabalhar. Allan Kardec coloca aqui a questão: como pode a alma que não alcançou a perfeição durante a vida corpórea acabar de depurar-se, sofrendo uma nova reencarnação? Não é? Então quer dizer que nós vamos voltar sempre que for necessário, não é? À nossa aprendizagem. E o último slide: o próprio espírito escolhe o tipo de provas pelas quais irá passar, porque temos a livre decisão, temos livre arbítrio, não é? No mundo espiritual fazemos uma seleção daquilo que são os nossos pontos que queremos corrigir. Onde? Com quem? Não é? E vamos solicitar essa autorização aos amigos espirituais, não é? Que supervisionam a reencarnação e com a permissão de Deus, e voltamos para cá. Será que eles sabem em que época irão reencarnar? Eles têm uma noção, e Allan Kardec diz-nos que eles pressentem como um cego se aproxima do fogo. No entanto, outra parte não tem. Agora, há uma certeza que há, é que da mesma forma que nós sabemos que vamos desencarnar, ou seja, o nosso corpo vai perecer, vai terminar, não é? A vida do corpo cessa e vamos passar para o mundo espiritual. Também os espíritos têm muitas vezes uma vaga noção de que vão reencarnar, mas não sabem exatamente quando, não é?